convidado deste Veja Entrevista é o cineasta Daniel Moreno. Ele é formado em cinema pela Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA, USP. Dirigiu vários curtas-metragens e tem pronto para lançamento o documentário Reparação. Ele conta um episódio pouco conhecido e muito importante do período militar. A bomba que tirou uma perna de Orlando Lovecchio Filho. Vamos saber como é que é o documentário e como é que é a história do Lovecchio. Daniel Moreno, você tem que idade? Você é jovem, né? Eu tenho 35. 35. Como é que você soube da história do Orlando Lovecchio? Por que você se interessou por ela? Eu li uma reportagem no jornal. Orlando ele era uma pessoa, ele era um recém-formado, ele era um jovem, ele estava trabalhando em São Paulo. Ele morava num apartamento, não tinha garagem no apartamento, ele alugava uma garagem no Conjunto Nacional, onde, na época, estava localizado o consulado dos Estados Unidos, em São Paulo. E uma noite ele deixou o carro dele, estava indo embora, ele percebeu uma fumaça saindo. Em 68. Isso, foi em 68. Ele percebeu uma fumaça saindo ali de um artefato, um apetrecho, ele não sabia exatamente o que era. Ele falou, acho que teve um curto-circuito, preciso avisar alguém. Quando ele virou para sair para avisar, houve uma explosão. A explosão, na verdade, era uma bomba que havia sido colocada para atingir o consulado americano. E nesse incidente ele perdeu a perna, né? Assim, ele perdeu uma das pernas dele. E a partir daí, quer dizer, eu li sobre essa história. Você leu quando, Daniel? Acho que faz mais ou menos uns 3 anos, mais ou menos. Aí a minha primeira reação foi, poxa, isso é uma história, isso é um drama humano muito interessante, muito comovente, alguém precisa fazer um filme disso. Eu pensei em fazer uma ficção, mas aí a ficção seria muito complicada, porque eu precisaria de mais recursos para fazer reconstituição histórica e tudo mais. Eu falei, não, eu preciso registrar isso de alguma forma. Então eu pensei, vou fazer um documentário. Né? Essa história do Orlando, pouca gente conhecia, né? O Orlando é uma pessoa assim que não participou diretamente da movimentação política da época, nada disso. Ele era uma pessoa comum, poderia ser qualquer pessoa, que infelizmente estava na hora errada, no lugar errado. E aí de lá para cá, quer dizer, ele vem tendo essa luta. A luta dele qual é? É de ser considerado também um anistiado político. Sim, porque ele foi vítima. Ele foi vítima. Né, do regime militar. Exatamente. A diferença é que ele foi vitimado por um grupo de extrema esquerda. Acidentalmente, né? Assim, um acidente, mas é um acidente que quem coloca uma bomba em algum lugar sabe, quer dizer, tem noção do risco que ela está provocando em outras pessoas, né? Assim. Então, por ele não ser uma vítima direta da repressão militar e tudo mais, até hoje ele ainda não conseguiu o status que ele quer, que é de anistiado político. Ele ganha algum tipo de indenização? Então, ele tem, na verdade, uma lei foi feita especificamente para o caso dele, que é um caso que não encontra amparo na legislação como ela é hoje, né? E ele recebe por isso ele recebe uma pensão, mas uma pensão muito baixa. A ironia porque ele da não história, é perseguido político. Exatamente. A ironia da história que aí eu falei, não, eu preciso fazer um filme, alguém precisa contar essa história. Se não for eu, tem que ser outra pessoa. Como não tinha ninguém, fui eu, né? É que um dos responsáveis pela colocação da bomba recebe, como anistiado político, uma pensão que é mais ou menos 3 vezes maior que a pensão do Orlando. Quer dizer, é uma coisa, é o tipo de situação que só poderia acontecer no Brasil, né? Só no Brasil. Dizer, é um país de muitas excentricidades, e essa é uma delas, né? Você disse isso, no começo você queria fazer ficção. Eu queria fazer uma ficção. Né? Aí como é que foi a evolução do projeto? Aí, você desistiu disso? Desde o início foi uma coisa que eu coloquei como princípio do projeto, que eu queria fazer um filme com recursos próprios. Eu não queria procurar subsídio público, nada disso. Eu realmente queria que o filme fosse uma jornada de conhecimento. Eu, assim, diferentemente de alguns cineastas, eu não fiz o filme para ensinar nada, para doutrinar ou para conscientizar o povo a respeito da revolução, nada disso. Não, eu fiz um filme para aprender a respeito de alguma coisa. E contar uma história. E contar uma história. É o que me interessa. Eu logo percebi que sem um recurso maior eu não conseguiria fazer uma ficção. Então eu pensei, não, vamos fazer um documentário, vamos partir da história do Orlando. E essa história do Orlando, quer dizer, isso é um mote, é uma premissa que faz a gente refletir sobre algumas coisas a respeito do Brasil, né? O real papel da guerrilha, né? Assim, contexto histórico da época, visto com um pouco mais de... Infelizmente, no Brasil, a gente tende a ver as coisas como sempre uma luta entre mocinho e bandido. É uma visão maniqueísta, isso, né? E o cinema brasileiro, infelizmente, ele tem contribuído muito para isso. Quer dizer, filme brasileiro, né, normalmente policial e militar no filme brasileiro é o vilão, né? Você não precisa... Isso tira do público uma parcela importante do ato de assistir um filme, que é pensar por conta própria, né? Quer dizer, no Brasil você não tem isso. Você já... o militar está aí, ele é o vilão da história. E aí você tem o guerrilheiro, e o guerrilheiro é bonzinho, não é possível, né? Então,
Isso sempre me incomodou, isso me incomoda, não só a respeito desse tema, mas de qualquer tema. Quer dizer, você enxergar as coisas nessa visão é uma maneira muito infantil de você ver a realidade. A realidade é fácil mais, resolver, né? É o fácil. mundo, É, preto né? e branco. A gente sabe que o mundo não é assim, né? Quer dizer, o mundo é muito mais complicado. Então, eu quis a partir disso fazer essa reflexão, né? Assim, poxa, vamos falar com algumas pessoas que são pessoas que podem dar uma visão inteligente a respeito do tema, vamos refletir a respeito disso, vamos refletir a respeito das reparações, mas não vamos refletir só a respeito disso, vamos refletir a respeito de um assunto que me incomoda muito hoje em dia, eu acho que incomoda todo mundo que é instruído e tem preocupação com direitos humanos. Quer dizer, poxa, muitas das pessoas que lutaram contra a repressão militar e com toda a legitimidade, hoje são pessoas simpáticas ao regime, por exemplo, à ditadura em Cuba. Quer dizer, isso não dá para você enxergar isso sem perceber uma hipocrisia ou uma contradição, né? Então esse foi o espírito que nos moveu a fazer o filme. Daniel, nós vamos falar sobre o filme, como é que ele é, sobre o documentário, na segunda parte da entrevista. Estamos conversando com o cineasta Daniel Moreno. Ele é o autor do documentário Reparação, que conta a história de Orlando Lovecchio Filho.